Gente, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, tá joia? A leitura é para o signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva coletiva, pode não vir a ressoar com vocês, tá certo? Com alguns de vocês, né? E se não ressoar, minha gente, não pegue a energia, tá? Solta aí pro universo, porque a energia parada é atraso de vida, tá bom? Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tarô. Qual aqui é a mensagem, né? O direcionamento, a orientação, revelação, quais os acontecimentos, tudo aquilo, tarô, que você puder nos informar, puder nos trazer na mesa, né? Gratidão. Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Gratidão a vocês inscritos no canal pela confiança. E se você é novo, eu te convido a se inscrever. Deixe seu like, seu comentário, me fortalece bastante dentro da plataforma, tá, minha gente? Bora lá. 2 de copas, uma parceria, uma troca promissora. Vamos ver quem que é este 2 de copas aí. Que me parece que é bem justo aqui para vocês, tá? Aqui pode ser uma conotação de relacionamento, como também pode ser uma parceria de trabalho, uma parceria de amizade, né? Mas aqui a carta da justiça me fala que é alguém que te traz um equilíbrio, né? E é algo que parece que é justo, sendo uma justiça feita na vida de vocês com relação a algo aí, a alguém. Cavaleiros de Paus. Aqui tem vocês recebendo uma mensagem. Eita! 10 de ouros no fundo do maço, minha gente. Aqui me fala de parcerias de trabalho, tá? Trazendo esse contexto do 10 de ouros, pode ser que vocês venham fazer uma parceria com alguém, uma sociedade, tá? Uma sociedade com alguém aqui que já tem uma grana boa e que pode investir em algo que vocês estão querendo colocar aí na prática, né, que vocês querem começar aí a iniciar, entendeu? Porque o Cavaleiro de Ouros, ele é a carta da ação também, né? Ele é um mensageiro e tudo, mas ela é a carta da ação, é a carta do movimento, é a carta do eu vou fazer, né? E aí com o 10 de ouros no fundo do maço, me fala de que pode ser uma parceria de trabalho, tá? Trazendo aqui para vocês muito dinheiro, tá certo? Pode ser que alguém tenha um capital bacana e venha auxiliar vocês aí em um projeto em que vocês estão querendo dar movimento, estão querendo tirar do papel, né? Estão querendo iniciar, estão querendo colocar para rodar esse projeto aí. Então me fala que é uma parceria de sucesso aqui com relação a trabalho, tá certo? E agora se for aqui para um contexto amoroso, aqui tem mensagem chegando de alguém que tem aqui uma grana boa, que pode ser que vocês conheçam, né? Ou que vocês vão conhecer aqui no meio aqui de uma galera, que pode ser inclusive dentro da área de trabalho, numa área de trabalho, num setor de trabalho, tá? Uma reunião onde tem alguém aqui que tem uma grana boa. A pessoa já tem bastante dinheiro, tá, minha gente? É rica aí, essa pessoa. E aqui vocês, de repente, conversando, essa pessoa vendo vocês aqui no meio dessa galera aqui, nessa reunião, tá certo? Talvez aí conversando sobre negócios, entendeu? Porque traz essa conotação aqui de negócios, de dinheiro, de trabalho, e vocês aí recebendo uma mensagem. A roda da fortuna, eis que, né, essa parceria ela chega, tá certo? Ou vocês aí se movimentam até essa parceria, e aqui gira, né? Aqui gira, a roda da fortuna ela gira, né? Então, a sua vida ela gira. Clarifica aqui para mim. Rainha de copas no fundo do maço, né? A gente tem. Então, vocês estarão aqui equilibrados emocionalmente. Então, uma situação na qual, aonde vocês, o emocional de vocês talvez não estivesse tão bacana, tão cheio, tão, né? Vocês aqui tendo um equilíbrio, mas a rainha de copas e o rei de copas também me fala muito do seguinte, de vocês recebendo aí uma mensagem de alguém do signo de água, tá? Que tem a energia, né? Uma pessoa mais emotiva, mais romântica, tá certo? Mandando aqui uma mensagem para vocês. Oita. Mas assim, se for na área de trabalho aqui de parceria, me fala que vocês vão se sentir bem emocionalmente com essa parceria, tá?
a Rainha de Copas. Vocês vão se sentir assim, preenchidos emocionalmente no sentido de que eu vou colocar em movimento, em ação, aquilo que eu já estava querendo fazer. Então é como se isso viesse aqui te emocionar mesmo, te encher de alegria, entendeu? No sentido de que você vai olhar e vai falar assim, poxa, isso que eu tanto quis fazer em algum momento na minha vida, agora eu vou conseguir realizar, tá certo? E se for um contexto aqui de relacionamento, vocês podem aqui realmente receber a mensagem de alguém. A mensagem desse rei, dessa rainha de copas aqui. Pelo que eu entendo, é alguém que tá aqui no teu destino. Essa pessoa, ela tá no teu destino. Ela está no teu destino, tá? Esses dias eu tô trocando mensagem com essa pessoa aí. E o que mais, tarô? A carta do imperador, as de paus, aqui são vocês, né, reconhecendo o trono de vocês, são vocês sendo justos com vocês, colocando limites nas pessoas que entram aí na vida de vocês, tá certo? São vocês aqui tendo o equilíbrio, né? A carta do imperador me fala de uma pessoa que é muito assim, justa, equilibrada, racional, entendeu? Que tem um pouco aqui de posse, tem um pouco aqui às vezes de rigidez e tudo, mas da mesma forma que tem, também, da mesma forma que cobra, também é consigo, né? Não é uma pessoa só que ela acaba sendo dessa forma somente com outras pessoas, exceto se ela vê que o que ela está dando não está recebendo, ou se ela está no lado escuro da força, né? Porque se está no lado escuro da força, é uma pessoa que é taxativa e tudo. Mas tendo o as de paus do lado, clarificando o imperador, eu não vejo nem vocês e nem uma outra pessoa, de repente aqui com vocês, tendo esse tipo de comportamento, né? Porque o as de paus fala o quê? De inícios prósperos, né? Da prosperidade chegando, da esperança voltando, de coisas novas acontecendo. A energia do movimento, da ação rondando para que as coisas aconteçam. A mão da espiritualidade auxiliando em um projeto onde eles enxergam que é aquilo que é para vocês, né? Que de repente está aqui realmente aqui no seu caminho, que está realmente aqui no seu destino, tá certo? Então esse imperador para mim pode ser tanto vocês nessa posição de eu sei o que eu quero para minha vida, eu vou ser justo, né? Então assim, eu dou e eu quero receber na mesma moeda, eu vou saber, eu vou me colocar no lugar das pessoas, mas eu também vou pensar com relação a mim. Eu vou sim em busca daquilo que eu quero, eu vou despertar para aquilo que eu quero e vou atrás daquilo, vou, né, em busca, vou fazer e vou fazer acontecer. Vou colocar toda a minha energia. Então a carta do imperador me traz muito essa energia, até porque o imperador também é signo de Áries, né? A energia do fogo, do desafio. Então eu me desafio, né? Eu vou me desafiar a conquistar novas coisas na minha vida, né? Novos trabalhos, fazer dinheiro, entendeu? Mudar o meu destino, porque você também tem total capacidade de mudar o seu destino, né? Porque não é porque é destino que eu tenho que viver ele, não. Se é destino e ele não tá bom para mim, então eu vou fazer por onde dele ficar da forma que eu quero ficar, né? Da forma que eu quero ter, da forma como eu quero que seja a minha vida, entendeu? E se for aqui, no caso, um relacionamento, porque a gente tem o 2 de copas em cima aqui do imperador, me fala muito que existe essa pessoa aqui também, de repente, querendo entrar aqui numa parceria, num contexto amoroso aí com vocês, tá certo? Uma pessoa que é mais madura, lembra que eu falei no fundo do mar, se essa pessoa tinha dinheiro? O imperador tem dinheiro, já é uma pessoa que já é milionária, né? Não é rico, é milionário, é alguém que realmente já tem toda a posse que quer na vida, em questões materiais, tá certo? Então, assim, é uma pessoa que, pelo que eu entendo, ela quer realmente aí iniciar com você um relacionamento e trabalhar esse relacionamento, por conta do as de paus. Então, é alguém que olha para vocês e tem a esperança e alimenta isso no sentido de que as coisas realmente podem dar certo se trabalharmos juntos dentro deste contexto. E para uma parceria de trabalho, se for aqui uma parceria de trabalho, a gente também coloca na mesma situação. É uma parceria que vai dar super certo, entendeu? Lembra? É alguém que de repente que tem o dinheiro e que entra, né, em sociedade com você, acreditando nesse seu projeto, nessa sua ideia e te ajudando a movimentar, a colocar aqui a energia do movimento, né,
de começar a fazer as coisas para que elas comecem a caminhar, certo? Então aqui tá bem, para mim, muito positivo. A carta do diabo me fala que com essa energia que a gente tem na mesa, vocês vão sair de contextos aonde de repente vocês se sentem aí aprisionados, vocês vão sair também vão se libertar de vícios, né? Porque o Age Paus me fala também disso. Então, a libertação de vícios, a libertação de situações que de repente te fazem se sentir vazio, que talvez aí não te acrescente, que sejam só situações momentâneas, né? Me fala de você se desvencilhando da ansiedade, do medo, de você realmente se jogando no novo aí na sua vida. E o que mais? Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Ó, a carta do Papa, cara. Então, assim, novamente, é uma pessoa que é super espiritualizada. Hoje são vocês aqui que se conectaram com a espiritualidade e falaram: eu quero uma nova oportunidade na minha vida. Eu quero iniciar coisas novas na minha vida, eu quero um novo trabalho, eu quero uma nova parceria. É aqui independente do que é que você seja. E você foi escutado, né? Você foi ouvido. Aqui a espiritualidade está dizendo: meu filho, minha filha, eu te escutei, né? E vou sim trazer isso para você. Porque junto com a carta do Papa, essa é a carta do Sol. Então aqui tem muita espiritualidade agindo na vida de vocês. Essa já é o quinto arcano maior que sai na mesa para vocês, signo de Virgem, né? Então, assim, aqui a espiritualidade dizendo assim: eu escutei as tuas preces, tá? Eu vou atender, você não está sozinho, tá certo? E esse seu projeto, essa sua ideia, esse relacionamento, o que é que foi que você pediu para a espiritualidade? Você vai ter sucesso, você vai receber o sucesso, você vai brilhar. Se é no trabalho, se é algo novo que você está colocando em prática, ou se é no seu trabalho em contexto de você querer trazer novas atitudes para dentro disso, você vai ter sucesso. Você vai brilhar, você vai chamar atenção, entendeu? Você vai se sentir mais confiante. Se é um relacionamento que tende sim aí a crescer, a ter uma energia bacana, uma troca de energia legal entre os dois, um relacionamento quente também, né? Vai ter um certo fogo aí dentro deste contexto aí também. Então você vai ter sucesso, entendeu? Se é uma parceria de trabalho, é uma parceria super positiva. Então assim, o que a espiritualidade está dizendo aqui? As suas preces, elas foram atendidas, né? Eu escutei e eu vou atender, entendeu? E o seu caminho é um caminho de sucesso. O sol, ele vai sim entrar na sua vida, você vai sim brilhar, vai se sentir confiante e você vai ver, inclusive, né? Porque o sol, ele clareia, né? Então a espiritualidade falando, é super positivo, tudo o que você quer é positivo e você só tende a crescer e a prosperar, entendeu? Então é como se eu rego essa árvore, né? Eu planto a semente, eu rego essa árvore e o sol vem e aquece ela e dá frutos, certo? E o que mais aqui para a carta da temperança no fundo do maço? Vocês tendo paz, né? Vocês se sentindo mais tranquilos, emocionalmente mais equilibrados. Então vai entrar naquela vibe, naquela energia de onde eu estou me sentindo bem com as coisas que eu estou fazendo na minha vida, com as realizações que eu estou tendo e com as coisas como as coisas elas estão acontecendo na minha vida. Então essa positividade vai fazer com que você se sinta aqui mais tranquilo, sabe? Com que você tenha paciência, porque você vai começar a ver as coisas acontecendo na sua vida. Entendeu? Claro, né, minha gente? Isso é para quem está se movimentando, para quem está aqui nessa energia né, de querer coisas novas na vida, de querer crescer, prosperar, que não perdeu a sua fé, não perdeu a esperança, que confiou na espiritualidade, pedindo ali o auxílio para ela e entregando na mão dela, entendeu? Vamos lá, e o que mais? Opa, não cai não. Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. 7 de copas, aqui vocês podem ser chamados para conversar. Muitas pessoas, né? 7 de copas, aqui pode ser conversas em contexto familiar, aqui pode ser que surjam na vida de vocês aí um monte de contatinho, depois da galera ver que vocês estão crescendo e vocês começarem aí, né? Estando mais confiantes, se sentindo mais confiantes, vocês aparecendo mais, esse pessoal vendo o seu brilho. Vou mudar aqui a posição, né?
vendo aí, enxergando o seu brilho, vendo o quanto você está confiante, o quanto você está crescendo, está reluzindo, né? O quanto você está chamando a atenção. A carta do Sol também chama a atenção, né? São pessoas que chamam a atenção também. De alguma forma ou de outra, brilha, chama a atenção. E aqui você sendo chamado para conversar, tá? Pode ser aqui uma reunião de família, pode ser de repente vocês recebendo várias mensagens aí, outras pessoas também começando a se interessar realmente aí de forma amorosa para vocês, e vocês começando aqui chamar atenção e todo mundo começar a notar, tá certo? Eita, olha. 8 de paus. Vocês vão ter uma conversa com alguém, com algumas pessoas, que é algo aqui que é inesperado, tá, minha gente? Vocês nem estão sabendo agora, né? Pra falar, vocês nem sonham com isso, não estão nem sabendo com isso. Mas vocês estão sabendo agora. Outra coisa, falando em sonho, né? Para você, virginiano e virginiana, que sonha, né, com algo aí na vida de vocês, que sonha, que tem seus sonhos aqui me fala de coisas novas acontecendo. Lembra que eu falei, gente? Nova parceria, coisas que são no teu destino. A leitura de vocês que está muito positiva. Então eu vejo aqui realização de sonhos, que vai acontecer de formas inesperadas, entende? De forma inesperada. Então são mensagens chegando, tá certo? Mas é tudo muito de forma inesperada. Aqui também me fala realmente chuva de mensagens aí de galerinha querendo se relacionar com vocês, tá? Do pessoal querendo se relacionar com vocês. Gente, daqui tem bastante, não tem como falar que não tem, tá? Eu sei que tem pessoas que às vezes não gostam, que saem coisas de a parte aí do relacionamento, mas isso aí a gente fala, né? Então também me fala muito disso, tá? De vocês receberem mensagem, e-mail, sei lá, direct, coisas inesperadas acontecendo na sua vida, mas muito de forma positiva, tá? Muito de forma positiva. Outra coisa, a carta da sacerdotisa. Aqui pode ser que vocês sejam realmente chamados para ter uma conversa com alguém aí, tá certo? Aqui existe uma conversa aqui que pode ser falada aí a respeito de coisas que envolvem o emocional, tá? Revelações de repente aqui sendo feitas, tá? Alguém aqui, nossa, veio isso aqui para mim agora, não sei porquê, mas alguém de repente se declarando para você, tá? Alguém que não se mostra, não fala, percebe, não fala, não fala da vida. Essa pessoa não fala da vida dela, não. Mas é uma pessoa que ela é muito inteligente, ela tem muito emocional dela aqui equilibrado, entendeu? É uma pessoa muito intuitiva, é alguém muito ligado aí no místico. Vocês podem receber mensagens de pessoas aí que não tem nada a ver com vocês, tá, virginianos e virginianas? Não tem nada a ver com vocês. Essa pessoa que ela pode ser muito mais voltada aqui para alquimia, para o misticismo, tá? E aqui de alguma forma ela tentando um contato com vocês aqui. Mas aqui também me fala do seguinte, a carta da sacerdotisa, o 8 de paus com a carta da sacerdotisa, me traz também muito um contexto de vocês recebendo mensagens da espiritualidade e de forma inesperada. E aí o que é isso aqui? É você estar conversando com alguém, com algumas pessoas e de repente alguém fala alguma coisa pra você e aí você faz, eita, peraí. Eu acho que isso aqui é uma mensagem. Na hora que você fizer, eu acho que isso aqui é uma mensagem, você pode ter certeza que é. É a tua intuição, de repente, usando de forma positiva as pessoas para interagir com você, para conseguir aí te enviar mensagens, para conseguir te enviar direcionamentos, entendeu? Para conseguir, de repente, até te mostrar aí algum caminho, algo que você quer fazer, algo que você quer seguir, tá certo? Mas tudo isso aqui muito de forma positiva, ok? E aqui também pode ser realmente aí um homem ou uma mulher que tem essa característica mais de pro lado do misticismo, pro lado do ocultismo, alguém que gosta de trabalhar com alquimia, ou uma pessoa totalmente diferente de vocês, tá certo? Nesse sentido, tá? De repente no sentido de se vestir, tá certo? Ou no sentido da forma de falar e tal. Essa pessoa aqui de alguma forma querendo conversar aí com vocês, ok? E aqui na mesa nós temos os signos, né? Vou trazer as energias. Câncer, Escorpião, Peixes, Áries, Leão, Sagitário. Uau!
Nossa, Câncer, Escorpião, Peixes, Áries, Leão e Sagitário. Caramba. Aí nós temos, eu falando caramba porque, né, só tem aqui emoção, né? Emoção e energia da ação. Emoção e energia da ação. Tem bastante isso, mas vamos lá. As cartas que estão aqui, a energia que predomina. Tem fogo, Áries, Leão, então, né, mais fogo aí para vocês, tá certo? Tem touro, tem virgem, ok? Tem Sagitário, ó, mais energia do fogo. E tem Câncer. Tem muita coisa aqui de ação e emoção, viu, minha gente? Muita essa energia aqui do eu vou fazer, coisas esquentando, sentimentos à flor da pele. Isso veio aqui pra mim agora. Aqui também veio que vocês... Olha a carta do fundo do maço, a aliança. Aqui eu senti agora que vocês podem aí, cara, pegar fogo com alguém. No sentido positivo da coisa, tá? Pegar fogo com alguém. Eu vejo aqui, de repente, até um relacionamento aí de você se conectando com alguém aí, tendo muita paixão dentro deste contexto aí de vocês. Tá certo? O que mais, baralho? Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. O que é que nós possamos aqui, podemos, né? Trazer para ele. Gente, me desculpe a voz, tô um pouco gripada, tá? E já se inscrevam no canal, deixe o like de vocês, compartilhe o vídeo, comente, tá joia? Não esqueça de inscrever-se no canal. A carta da torre me auxilia bastante aqui dentro. Aqui tem pessoas que estão paradas dentro de casa, paradas dentro de um contexto, fechadas. É preciso se mostrar, é preciso sair, é preciso se colocar para fora, é preciso... sei lá, e curtir a vida, e frequentar lugares, e estar mais presente. Aqui vem uma coisa aqui do que não é visto não é lembrado. Isso deve servir para algum de vocês, tá certo? A carta do cão. Né? Então aqui me fala do seguinte, que é para vocês, no fundo do mar, a gente tem a carta de manhã, hein? A carta das nuvens, ó. Manhã fazendo uma tempestade aí. Mas aqui tá me dizendo o seguinte, para você virginiano e virginiana que fica muito dentro de casa, que fica muito preso, muito guardado, tá precisando você sair aí um pouco desse contexto, tá? Porque a carta da âncora com a carta da torre me fala de alguém que fica muito fechado, entendeu? Muito parado dentro de um local só. É preciso aí vocês saírem, tá certo? E aqui a carta do cão, ela me traz uma coisa assim de que vocês, pode ser que chegue aqui alguém, tá? Aí na vida de vocês, no sentido de fazer com que vocês saiam desse contexto, tá? Que coloque vocês para fora. É preciso que vocês saiam aqui para fora, tá certo? Ó, aqui é isso mesmo, minha gente, porque olha o seguinte, eu juntar aqui a carta da torre com a carta do cachorro, se você for ver, o cachorrinho, ele tá segurando a coleirinha dele com a boca, você tá vendo? O que que ele tá pedindo aqui? Pra passear, né? Ele quer passear, ele quer sair pra fora, ele quer ver a luz do dia, ele quer brincar, ele quer correr. Então, assim, é como se vocês precisam trabalhar aí, de repente, essa energia, tá? No sentido de se colocar mais para fora, de sair, de passear, de correr, de trazer mais movimento para a vida de vocês, tá precisando aqui, por isso da energia, que eu falei que tem bastante energia aqui do fogo, né, na mesa. Por isso dessa energia aqui do fogo, é preciso trazer aqui mais movimento aí para dentro dessa vida, tá certo? Sair mais aí, né? Tudo bem que agora tá frio, não tá tendo tanto sol, mas é preciso sair de um contexto, tá? E não precisa ser somente você estar dentro de um local. Pode ser que você esteja aqui parado dentro da tua mente, parado dentro do teu emocional, trancado aqui, e aí você não sai disso daqui, né? Você fica naquele pensamento, fica rodando em círculo, fica, né? Coisando em círculo, toda hora assim em círculo. Mesma coisa o seu emocional, ele fica aqui em círculo. A carta da roda da fortuna, eu fico toda hora em círculo. Então é preciso que você saia disso, que você traga movimento para isso, que você saia desse contexto de ficar em círculo. É preciso sair. Se é um pensamento que está te paralisando, é preciso trabalhar isso e sair deste contexto. Se é o seu emocional que está te estagnando, que está te, né? É preciso que você também saia desse contexto, tá certo? E é isso, minha gente. Essa é a leitura que eu tenho para vocês, signo de Virgem. Eu espero de alguma forma ter agregado. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.